Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar de cupom cambial. Que bicho é esse? Não é complicado, mas não é algo tão comum. E atrelado a ele, o futuro de DDI, ou também conhecido futuro do cambial, do cupom cambial sujo. Vamos explicar a diferença entre cupom cambial sujo e cupom limpo. E aí em outros vídeos a gente vai falar de contratos futuros ou FRAs de cupom cambial limpo. E aí vocês vão poder complementar tudo isso. Recomendo para quem ainda não viu que dá uma olhadinha no vídeo de paridade de taxa de juros, porque tem muito a ver com o que a gente vai discutir aqui. Então eu vou partir inclusive disso para explicar o que é o tal do cupom cambial. Antes vamos falar sobre ele de uma maneira assim, para entender qual que é a ideia dele. O cupom cambial é uma taxa de juros, tá certo? Mas ela seria a taxa de juros para alguém que, por exemplo, está lá no exterior, manda dólares para o Brasil, converte para reais, aplica aqui no mercado nacional na taxa DI, depois pega esse dinheiro, converte em dólares e manda de volta para o país onde estava, Estados Unidos, por exemplo. Então ele seria a taxa de juros, seria o diferencial entre a taxa de juros aqui no Brasil, taxa DI, que é a nossa de referência, e menos a desvalorização cambial, tá ok? Desvalorização ou valorização cambial. Então, falando melhor, seria a diferença entre aplicar no Brasil para alguém que está lá de fora, aplica no Brasil a taxa DI menos o efeito da variação cambial do real frente ao dólar dos Estados Unidos. Então, essa é a ideia do cupom cambial. Então, é aquela coisa, alguém lá de fora investe no Brasil e tem o efeito da desvalorização cambial, o cupom cambial seria essa taxa de juros dessa aplicação. Tá ok? Então, essa é a ideia do cupom cambial. Então, para a gente entender, a gente tem a taxa de juros no Brasil, que é a taxa DI, a gente tem taxa de câmbio do real frente ao dólar, e aí uma variação cambial, que pode ser uma desvalorização ou valorização do real frente ao dólar, e tem a taxa do cupom cambial, que é o equivalente a quem está aplicando lá do exterior aqui no Brasil em reais, e depois manda de volta e tem esse efeito da desvalorização cambial. Tá ok? Muito bem. Então, vamos construir o cupom cambial. Aqui, eu vou escrever a seguinte relação. Então, vou chamar aqui de taxa I. Essa seria a taxa de juros no Brasil, tá ok? Mas seria uma taxa no Brasil contínua, tá? Não é uma taxa discreta. O equivalente a essa taxa aqui seria a taxa DI, tá joia? Então seria essa daqui. Então isso aqui ó, é uma taxa, mas ela é descrita continuamente. E aí eu vou usar primeiro vou pôr nome nessas taxas, nessas equações, vou chamar essa daqui de 1, e essa 1 aqui ela vai ser a paridade coberta de taxa de juros, incluindo aqui o risco país, tá ok? Então, essa equação a gente vai construir dessa forma. Então, uma taxa de juros no Brasil eu posso escrever como uma taxa de juros, e aí eu vou usar aqui o asterisco, que alguns outros textos o fazem dessa forma. Essa taxa aqui seria uma taxa de juros no exterior, taxa de juros estrangeira,
Então a do Brasil é doméstica, essa daqui seria estrangeira. No caso aqui seria uma taxa para dólares, tá certo? Mais, e aqui eu vou somar a diferença entre o preço futuro aqui e o preço à vista. Então isso daqui seria o preço futuro ou forward. O preço futuro do real frente ao dólar para alguma data de vencimento, tá certo? E esse daqui seria o preço à vista, ou spot, a gente chama também de spot, a cotação spot ou à vista do real frente ao dólar, tá? Só que tem o seguinte, essa daqui seria no formato de logaritmo, então seria o logaritmo aqui do preço futuro, e este daqui seria o logaritmo do preço à vista. Veja que eu estou fazendo, tem um Szinho, vou até colocar aqui como um S menor aqui, um S0 aqui menor, esse aqui é um bem maiúsculo para a gente diferenciar. Eu estou usando aqui toda a notação contínua, então essa taxa estrangeira aqui, ó, também é uma taxa contínua, tá? Só para a gente fazer a relação, essa daqui, taxa de juros do Brasil contínua, para transformar, eu pegaria, por exemplo, o logaritmo neperiano de 1 mais a taxa DI, tá certo? Para alguma data, usando o contrato, a taxa DI de algum contrato futuro, tá legal? Então essa é a relação aqui entre essas taxas, só para entender que eu estou fazendo isso continuamente. E aqui o último parâmetro que eu vou somar aqui, eu vou chamar de RP. Isso daqui é o risco país. No caso aqui seria do Brasil, tá ok? Então aqui poderia chamar de IBR também do Brasil, essa daqui IEUA, que é dos Estados Unidos, então também pode fazer essa relação. Estou usando asterisco aqui só para a gente, para ficar menos letrinha aqui. Então está aqui a relação e como que a gente construiu isso. Então basicamente a gente está dizendo, olha, eu posso escrever a nossa taxa de juros no Brasil como uma taxa de juros estrangeira, mais a diferença entre a taxa de câmbio futura menos a taxa de câmbio hoje, ou a variação, isso aqui seria a variação. Como tudo isso aqui é logaritmo, eu pego um menos o outro, isso daqui, isso seria uma variação cambial. Tá ok? Então, fazendo esse parênteses, é uma variação cambial. Então, pega a taxa de juros dos Estados Unidos, soma uma variação cambial projetada, tá certo? Então, posso colocar aqui como é uma projetada. Eu estou usando contrato futuro, então ela está, na verdade, contratada. Mais do que projetada, ela está contratada, tá certo? Porque eu tenho um contrato futuro aqui. Mais uma taxa que é de risco país aqui, também um percentualzinho. Então, a gente pode escrever a nossa paridade de taxa de juros dessa forma. Vamos entender que a economia tem que estar um pouco aberta aqui. Então, quer dizer, a gente tem que ter relação e tem que ter fluxos de dólares e taxas de país para o outro, tá certo? Se você estiver falando de uma economia fechada, aí é complicado. Aí a gente não vai ter... Isso aqui não vai rolar, não. Tá legal? Muito bem. Aí, usando também as paridades, eu vou poder escrever aqui outra equação, que eu vou chamar aqui de equação 2. Essa equação 2 é só para a gente dizer o seguinte, olha, eu tenho o F menos S0,
que é esse parênteses aqui, isso daqui eu posso escrever da seguinte maneira, como o valor esperado ou a nossa expectativa na data T. Então, esse aqui é o nosso valor esperado. Isso quer dizer, a nossa expectativa, não tem mais contrato aí no meio, tá? Entre o preço à vista na data T, tá certo? Szinho menos essa data T aqui, ó, é o vencimento do futuro, tá? Só para combinar que é tudo a mesma data, menos esse S0, que é o preço à vista, que é o mês que a gente já estava usando. E aí eu somo o seguinte, olha, eu tenho aqui uma taxa contratada futura, tá certo? Ou a termo. Então aqui tem uma variação cambial contratada, e essa aqui é uma expectativa, então é o que eu acho, não é necessariamente o contrato. No ambiente de baixa volatilidade, isso daqui é igual. Então isso é legal. Então se a volatilidade é baixa, essas coisas costumam casar. Mas quando eu tenho uma certa volatilidade, aparece um outro termo aqui, que eu vou chamar de RC, que é igual ao risco cambial. Tá? Então, eu tenho essa, também uma paridade, isso daqui. Esse risco cambial aparece justamente porque isto daqui não é contratado, é a nossa expectativa. Então, espero que isso aqui é, por exemplo, uma média das várias projeções. Se tem uma média das várias projeções, a gente pode errar. Então, tem um risco aqui que eu vou somar esse. E aí eu tenho que, vamos dizer, normalmente eu vou encontrar essa paridade. Quer dizer, eu deveria encontrar. Muito bem, agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a equação 2 e vou colocar na equação 1. Então eu vou ter o seguinte. Eu vou substituir a equação 2 na equação 1, que é daquela primeira paridade que a gente construiu aqui. E aí eu vou ter o seguinte. Então, só substituindo esse pedaço nesse daqui, eu vou ter que a taxa de juros no Brasil é a taxa de juros no exterior, Estados Unidos, eu estou falando do dólar, mais, agora eu vou substituir, ó, onde está esse pedaço aqui, eu vou substituir isto, então eu vou ter aqui, ó, a expectativa da variação do câmbio em relação a hoje, mais esse risco cambial, tá certo? Mais o risco país aqui de cima. Tá joia? Então, esse pedaço veio daqui, ó. Tudo isso daqui. Veio aqui de cima desta substituição, tá joia? Até pela própria relação aqui, ó. Então, esta daqui é a relação que a gente está substituindo e chegando nessa outra aqui. Beleza? Aí, dessa forma, o que acontece? Eu consigo fazer o seguinte. Eu isolo aqui, isolando o risco país, e eu vou isolar o risco país da equação 1 em 1, só para a gente ter essa relação aqui já de pronto, bate pronto. Eu tenho que o risco país pode ser escrito como a diferença entre a taxa no Brasil menos a taxa
no exterior. Estou pegando aqui em cima, ó, risco país isolando aqui. Então, estou mandando a taxa aqui. O risco país é diferencial entre as duas taxas, menos a variação projetada ou contratada aqui via contrato futuro do câmbio. Tá ok? E aí eu vou fazer uma outra coisa, que é fazer o seguinte. Agora vai a definição do que é o cupom cambial. Isso daqui, ó, eu vou usar na sequência. Então, por isso que eu coloquei aqui que eu vou definir. Cupom cambial vai ser, então, cupom cambial. Então, cupom cambial, ele vai ser igual a justamente o que? A taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Mais, ou seja, o risco país, tá joia? Então, posso escrever dessa forma. Essa é a taxa de juros no exterior. Essa aqui é a visão do estrangeiro. Então, o estrangeiro olha o cupom cambial, ou para ele é o quê? É a taxa de juros que ele tem nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa dos Treasury Bonds nos Estados Unidos, ou do Treasury Bill, dependendo do prazo que ele está fazendo, de um título livre de risco, mais o risco país, tá certo? Então ele faz essa é a visão de quem está no exterior. Ou aí a gente pega justamente esta fórmula aqui, ó, e substitui aqui. E aí eu tenho o seguinte. Aí eu vou escrever, substituindo aqui, eu vou ter aqui, ó, o risco país, eu tenho a taxa nos Estados Unidos, mais a taxa no Brasil, estou substituindo isso aqui, menos a taxa nos Estados Unidos, menos essa variação cambial aqui, usando o contrato futuro. Muito bem, aí eu posso fazer um corta-corta, ó. Corta e corta, e aí eu posso dizer que o nosso cupom cambial também ele pode ser escrito como a taxa de juros no Brasil. Então, ó, essa aqui é no exterior, mais o risco país, no caso o risco país do Brasil. Risco país, no nosso caso aqui, Brasil, tá certo? Muito bem, menos essa variação cambial projetada, que é o contrato a termo, o futuro aqui, menos o à vista. Tá? Lembrando que isso daqui, ó, esse colchetes aqui, é uma variação projetada, essa daqui, ó. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, só para diferenciar um pouco. Tá joia? Então, também posso... Então, duas visões. Eu chamo essa a visão típica de quem está lá de fora. Então, o cupom cambial é a taxa de juros livre de risco que ele tem lá nos Estados Unidos. Eu estou considerando, ó, a taxa DI aqui no Brasil seria uma nossa taxa livre de risco. Para essa aqui seria uma taxa de juros livre de riscos do Treasury Bond, algum título americano, tal. Lá nos Estados Unidos, mais o risco país, no caso do Brasil, ou, usando todas essas relações, posso escrever também nessa forma. É a taxa de juros livre de risco no Brasil, ou a taxa DI aqui, menos, só que essas taxas estão contínuas, tá? Só lembrando tudo que é contínuo. Taxa DI aqui no Brasil, menos essa variação cambial aqui. Então a gente pode olhar o cupom cambial tanto de um jeito como de outro. Essa daqui, ó, eu vou chamar de equação 3 aqui,
E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho essa relação aqui, eu vou jogar aqui em cima, tá certo? Então, pegando essa relação e colocando aqui em cima, então substituindo aqui a 3 na equação 1, que é aquela primeira paridade, aí eu tenho o seguinte. Então, aqui eu posso escrever que a taxa de juros no Brasil contínua é igual à variação cambial, a variação cambial aqui usando contrato futuro ou um contrato a termo, mais, olha aqui, eu tenho taxa de juros nos Estados Unidos mais risco país. Taxa de juros mais risco país é o nosso cupom cambial. Então, posso escrever aqui mais o cupom cambial. Então, posso também falar aqui, olha, a taxa de juros no Brasil é o cupom cambial mais essa variação cambial projetada. Tá joia? Então, tem um monte de relações aqui, você vê que as taxas elas têm que se conversar, senão surgem oportunidades de arbitragem. Arbitragem, lembrando, é lucro certo sem risco. E sem usar o seu próprio dinheiro. Se é certo, é sem risco, tá? Então, tenho todas essas relações, e aí eu posso fazer o seguinte, uma discretização. Então, todas essas taxas contínuas, então, discretizando, ou seja, usando as taxas que a gente encontra aí no dia a dia, aí eu chego na seguinte relação aqui, vou pegar um roxinho. Essa taxa no Brasil, posso escrever da seguinte forma, é 1 mais a taxa DI futura, então, elevado a N dias úteis sobre 252, tá certo? Então, isso daqui, ó, taxa DI futura, negociada na B3, tá? N é igual a dias úteis até o vencimento, até o vencimento do contrato. Então, só para a gente ter isso daqui. Então, essa taxa aqui no Brasil é igual à variação cambial. Então, aí a variação cambial, eu vou colocar aqui o preço futuro do real frente ao dólar, preço do contrato futuro, tá certo? Sobre o preço à vista do real frente ao dólar. Então, essa aqui, ó, taxa de câmbio projetada lá para a data de vencimento, sobre, projetada não, contratada, porque é contrato, então isso vai acontecer, tá certo? Sobre a taxa de câmbio à vista, ou seja, no mercado pronto, comprar agora, tá? Isso daqui é uma variação cambial, vezes a taxa do cupom cambial. Então, aqui é 1 mais, e aí vou usar aqui a taxa DDI, que é a taxa do cupom cambial futura, negociada na B3, tá certo? Então, todas essas são negociadas, taxas são percentuais, tá certo? Negociadas na bolsa. Só que a DDI, ela tem uma característica, ó, ela é taxa lá no exterior, então pega a taxa lá do exterior, mais o risco país, é a taxa quem está lá fora, tá certo? Então ela segue o padrão lá de fora. E o padrão lá de fora, normalmente, multiplica por dias corridos e divide por 360, tá joia? Tem um videozinho que eu mostro todas essas convenções aí de taxa e tal. Então, tá aqui, só vou anotar aqui que M é igual a dias corridos,
Se o N é dias úteis, o M são dias corridos até o vencimento do contrato. Tá legal? Então, tenho essa relação. Se esse daqui é o contrato DDI, então S0 é igual à taxa de câmbio PITAX do dia anterior quando a gente usa esse contrato DDI. Tá joia? Então, para o contrato DDI, é a PITAX de venda, porque tem compra e venda, taxa de câmbio tem de compra e venda. Tem um videozinho que a gente fala de taxa de câmbio e mercado, que explica justamente até como calcula a PITAX e tal. A PITAX é divulgado lá pelo Banco Central, através de uma pesquisa que ela faz com o Banco Central, faz com dealers de câmbio, tá joia? Então tá aqui, essa fórmula inclusive é a da relação entre, e aqui justamente a gente tem toda essa relação, ó. Então, vou usar essa cor aqui. Então, ó, seria essa relação aqui, isso daqui está relacionado com esse. Então, essa aqui é a tal da discretização dessas relações. Tá joia? Muito bem. Tá aqui o que é o cupom cambial, como ele é definido. Posso olhar de duas formas, com a visão de quem está lá fora. É a taxa de juros que eu ganho lá fora, mais um risco país, por investir no país, no Brasil. Então é o seguinte, ó, quem está lá nos Estados Unidos vai investir aqui no Brasil, tá certo? O cupom cambial só existe isso. Se o Brasil não fosse aberto para os outros investirem, não teria cupom cambial, tá? Então, alguém está lá fora, investe no Brasil, qual que é o retorno que ele espera aqui? É o cupom cambial, que seria o equivalente à taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá certo? Uma livre de risco, mais um risco país, e esse risco país porque ele investe aqui no Brasil. Ou você pode olhar o seguinte, olha, é a mesma coisa que ele investir na taxa DI menos a variação cambial. Então, beleza, tem as duas visões aqui, funcionam, são iguais até pela própria paridade. Tá? Só para comentar o uso disso daqui, você pode imaginar o seguinte, pensa para quem interessa isso daqui, imagine aqui, ó, o balanço aqui de um exportador, tá? Então, vou colocar aqui o balanço aqui isso aqui seria um balanço patrimonial de um exportador. Então, esse nosso amigo exportador, o que ele faz? Ele vende lá nos Estados Unidos. Então, ele tem contas a receber, ele tem faturas a receber, porque ele vendeu em dólares, tá certo? Esse nosso amigo também, para viver e coisa e tal, para operar aqui no Brasil, ele toma dívidas aqui no Brasil. Então ele tem dívidas em taxa DI. Tá legal? Muito bom. Então, pensando nisso daí, o que acontece? Esse nosso amigo aqui, ele tem riscos, tá certo? Qual que é o risco aqui? Então, o risco é a cotação do real frente ao dólar cair, tá certo? E qual que é o risco aqui? O risco, desse caso da dívida, é a taxa DI. O pessoal chama só a taxa CDI, mas CDI já foi, tá certo? É passado, é taxa DI, taxa dos depósitos interfinanceiros. Então o risco dele é a taxa DI subir. Então do lado passivo ele tem um risco que é a taxa DI subir e do lado ativo o risco é a taxa de câmbio cair. Se a taxa cair ele vai ganhar menos,
tá certo? Então, se ele quiser fazer um hedge, se ele quiser se proteger, o que nosso amigo aqui, que nossa amiga aqui tem que fazer, tá? Então, tem que fazer o seguinte, para se proteger, nossos amiguinhos aqui, eles vão ter que, deste lado aqui, se o seu risco é cair a taxa de câmbio, você tem que já travar uma taxa de venda. Então, vende futuro de dólar, do real frente ao dólar. E se o risco aqui é a taxa de subir, você já quer comprar uma taxa, porque se ela subir, você fala, não, estou travado nessa aqui que eu comprei. Então, beleza. Então, aqui você compra futuro de taxa DI. Tá joia? Muito bom. Se eu estou comprado em DI e estou vendido em dólar, isto daqui é equivalente a fazer uma operação, que tá comprado em futuro de por exemplo, DDI. Tá joia? Então, aí é bem tranquilo. Eu estou comprado aqui usando o futuro de taxa do DDI. Então, ao invés de eu fazer duas operações, eu faço uma só. Tá legal? A única coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que o DDI, então, o DDI é o que a gente chama de cupom cambial sujo, tá certo? Por que a gente chama de cupom cambial sujo? Porque ele usa a PTAX do dia anterior. Tá ok? Então, tem essa característica. Se não, a gente tem que, dependendo da operação, aí a gente vai usar, por exemplo, o FRAD cupom, que a gente vai falar de outra coisa, que é o cupom cambial limpo. O que é o cupom cambial limpo? O nosso S0 aqui, a gente usa a taxa à vista, taxa spot de câmbio. Tá ok? Então, essa é a diferença. Então, quando eu coloco o S0 aqui, como o dia do venda anterior, é o cupom cambial sujo. Quando eu coloco aqui nessa fórmula, no lugar do S0, a taxa spot, a taxa do momento ali, aí ele vira cupom cambial limpo. Tá ok? Então essas coisas de cupom cambial sujo, limpo e tal, só para a gente entender o seguinte, só depende da taxa de câmbio que a gente está usando como referência. Então, não tem nenhum grande segredo quanto a isso. Tá? Por que acontece isso? É porque é o seguinte, a PTAX, quando fizeram o contrário, esse contrato, ela não está disponível naquele momento. Você só vai saber no final ali do dia, no meio do dia e tal, quando um monte de coisa já aconteceu. Então a PTAX do dia você não tem ali coisa, você usava a taxa do dia anterior. Isso foi ficando. E aí se desenvolveu o FRAD cupom cambial justamente para resolver esse problema de você trabalhar com a taxa do próprio dia, eliminar esse problema do dia anterior. É uma sacada inteligente que a gente vai discutir isso em outro vídeo. Mas o DDI, e isso quero reforçar aqui, é a taxa do cupom cambial sujo. E sujo porque usa essa PTAX aqui do dia anterior. Quero converter em limpo. Tira a PTAX do dia anterior e coloca a taxa à vista ali do momento. Tá? A fórmula é essa. Para usá-la, você tem que pegar as outras taxas e outras coisas importantes. Veja que a gente tem aqui uma relação
até no vídeo que eu falo sobre contrato futuro de taxa de câmbio, essas taxas andam juntas. Então, até para não haver arbitragem, esses contratos futuro de dólar, futuro de taxa DDI, futuro de taxa DI, eles têm mesmos vencimentos. Uma muda, ela vai influenciar o outro, se não tem possibilidade de arbitragem, tá certo? Então, é isso que acontece. Eu vou mostrar para vocês agora, e aí a gente vai fazer umas continhas lá no Excel usando essa relação. Aliás, essa relação você usa até para o seguinte: olha, eu fiz aqui, eu coloquei a taxa DI de um dia em função da variação da taxa de câmbio e do cupom cambial sujo. Eu quero saber o cupom cambial sujo. O que eu faço? Eu jogo isso para o outro lado, dividindo, tá ok? Eu quero saber o contrato futuro. Então, mando para cá dividindo e mando o preço à vista, no caso, a Pitacos anterior, para o outro lado multiplicando. Então, aí a gente pode brincar à vontade com essas fórmulas aqui, tá ok? Colocando aqui, ó, algumas relações. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, vou fazer, aliás, vou colocar aqui, pronto, mais fácil. Eu tenho as seguintes relações aqui. Então, posso escrever o seguinte: na B3 você tem o PI, o PU, tá certo? Usado para ajuste do contrato DDI. Ele pega 100 mil para calcular esse PU de ajuste, que é usado para fazer todas as continhas, divide por 1 mais a taxa do DDI vezes número de dias corridos por 360, tá certo? Que é a convenção utilizada. Aí a gente tem... esse seria o primeiro PU. A cada dia você tem correção do PU, então o PU corrigido na data T do DDI. Como que você vai corrigir? Você pega o preço de ajuste, esse daqui é o primeiro PU do negócio. Pega o preço de esse aqui, preço de ajuste corrigido. Deixa eu anotar aqui para não fazer confusão depois. Então, o preço de ajuste do DDI, o corrigido vai ser, pego do dia anterior, aí eu pego o preço de ajuste do dia anterior, e aí eu vou colocar o que? Um dia de taxa DI. Então, eu pego 1 mais o DI de um dia da data anterior, elevado a 1 sobre 252, porque é de um dia, e divido aqui pela variação cambial. Então, a taxa de câmbio na data T-1 sobre a taxa de câmbio Captax na data T-2. Tá ok? Então, tenho essa relação aqui, ó. Então, para calcular até porque o DDI é isso, ó. Olha aqui, ó. 1 mais o DDI é o quê? É 1 mais a taxa DI sobre a variação cambial. Então, foi que eu fiz isso daqui, ó. Mandei esse lado aqui para o outro lado dividindo. Eu tenho 1 mais o DDI. Então, isso tudo aqui, tudo seria 1
mais o DDI para um dia, 1 sobre 360, tá certo? Afinal, isso aqui é a variação de um dia. Isso daqui é um dia de cupom cambial sujo, porque é o contrato DDI. Tá joia? Muito bem. E aí, para você saber o quanto você está ganhando, está perdendo, aí você faz a seguinte conta. Então, o resultado diário, então, assim, o ganho. E aí depende se você está comprado ou vendido. O ganho de quem está comprado em futuro do cupom cambial, futuro DDI, tá? Ah, Ricardo, você vai mostrar o ganho de quem está vendido? Não, porque no contrato futuro, se alguém ganha 1, alguém perde 1 e vice-versa. Então, se o comprado ganha 10, o vendido perde 10. Então, se você souber o ganho do comprado, o do vendido é o contrário disso, é o oposto disso. Então, para calcular o ganho em reais, aí eu vou pegar o PU de ajuste na data T, o PU ajuste do DDI, tá? Menos PU de ajuste também do DDI na data T menos 1, que é a data anterior, então para saber o ganho de um dia para o outro, vezes o número de contratos, vezes aqui os PUs aqui são todos calculados em pontos, tá certo? Então eu tenho que dar o valor de cada ponto. No caso do DDI, cada ponto na data de gravação desse vídeo é 50 centavos de dólar, tá? Então isso aqui é o valor do ponto. Valor do ponto do PU vezes, e aí aqui tá tudo em dólar até o momento, eu preciso transformar em reais, então aí eu vou pegar vezes a taxa de câmbio na data T menos 1, tá joia? Então esse tá aí o nosso esse seria o nosso ganho fazendo essa operação. Aqui essas são, vamos dizer, as fórmulas, como você vai calcular os ganhos e perdas dentro desse contrato. Então, quando você vai fechar o contrato, você está usando essa fórmula aqui para calcular o primeiro PU. Para ir fazendo as correções, aí você pega o PU anterior e vai ajustando. Aí calcula o PU de cada dia, menos o anterior, vezes os contratos. Aí esse é no processo de marcação ao mercado. E vai calculando aqui os ganhos, tá bom? Bom, pessoal, quero mostrar para vocês agora, lá no site da B3, o contrato. Então, vamos lá para o Chrome. Muito bem. Então, aqui, esse é o site da B3, então é só entrar nele e procurar, assim, futuro, cupom cambial, DI, DDI, aí vocês vão achar. Então, aqui só passando, ele está falando qual que é o objeto, é a taxa obtida através da diferença entre a taxa DI e a variação da taxa de câmbio Pitax 800 de venda, tá joia? O código é o DDI, aqui ó, o preço o tamanho do contrato é o preço vezes o número do ponto, expresso em dólares, e cada ponto é 50 centavos de dólares que a gente viu, tá ok? Tem todos os meses, data de vencimento, primeiro dia útil do mês de vencimento, tá joia? Então, contrato dezembro de 2021, ele vence dia 1º de dezembro de 2021. Eu cliquei aqui para ver o
contrato e aqui, ó, tem também as mesmas informações com mais detalhes, então falando do tamanho do contrato, assim por diante. A cotação, a taxa de juros, aqui é importante, ela é expressa em percentual ao ano, linear. Linear é justamente aquela continha ali que a gente fez, 1 mais o DDI vezes M. M é o quê? Dias corridos sobre 360, que é a convenção. Então, vocês vão mexer em um contrato novo, leiam a especificação para saber como vai usar e qual o padrão, convenção utilizado. E aí tem as informações, e aqui ele explica justamente todo o processo do ajuste diário que a gente passou rapidinho aqui, tá ok? Mas quem quiser fazer toda essa marcação, pode seguir aqui, ó. Meu conselho é, pega aqui e vai seguindo passo a passo, você vai chegando nos mesmos cálculos. A única coisa, tem um fator de acumulação que você vai somando, ó, vai considerando aqui todo o tempo para fazer o ajuste. Tá ok? Esse M aqui é aqueles 50 centavos de dólar que a gente viu. E a taxa de câmbio aqui, ó, a taxa de câmbio, a Pitax que a gente falou, cotação de venda. Aliás, vou mostrar aqui, ó, entrando no site do Banco Central, procurando aqui, ó, estabilidade financeira, câmbio capitais, eu só procurando lá, ó, entrando no Google e procurando Banco Central, BCB, eu faço isso, BCB e cotações ou Pitax, a gente cai aqui, ó, nesse cotações de câmbio, ou na tela anterior que entra aqui, tá? Nessa tela anterior, só mostrar, ó, tem as cotações, então posso ver, por exemplo, o boletim intermediário, e aí eu vejo, ó, como que foi o desenvolvimento da Pitax, que é uma pesquisa feita do Banco Central com os dealers durante o dia, é o que a gente está vendo aqui. Ou que eu tinha clicado aqui, ó, veio a cotação da moeda, então aqui, da Pitax. Então, ele pega essa data aqui. Então, para mostrar aqui alguns cálculos, o que acontece? Eu vou pegar, por exemplo, usei como referência o dia 22 de novembro, então tá aqui, ó, 22 de novembro é minha referência, certo? Mas a Pitax que eu vou usar não é do dia 22. Eu tenho que usar, se eu vou usar o contrato DDI, a minha Pitax de referência é do dia anterior. Então, a Pitax que eu vou usar é essa aqui do dia anterior. Então, 5,5584, que é do dia 19. Então, o contrato DDI tem isso, ele usa a taxa de câmbio do dia anterior. Então, entrei aqui também, no mesmo lugar aqui na B3, eu só cliquei essa mesma página inicial aqui, ó, eu só procurei aqui para clicar nos ajustes, tá? Preço de ajuste diário. Então, eu entro aqui, eu coloco a data, coloquei dia 22. Então, ó, um truque aqui, você dá um Ctrl F, procura DDI, eu acho aqui, ó, DDI, cupom cambial, e aqui tem os vencimentos. Então, eu vou trabalhar com esse vencimento aqui, que é o mais próximo, que é dezembro de 2021. No final da página, ele tem os códigos aqui, ó. Z é dezembro, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então, vou pegar dezembro 21 é o ano. E essa aqui, esse é o preço de ajuste do cupom cambial. Aqui, ó, o título está aqui em cima, ó. Preço de ajuste atual, tá certo? Então, tem aqui o da taxa do cupom cambial. Tem aqui logo abaixo, aqui, ó, a taxa do DI de um dia, que eu preciso essa taxa aqui, ó, também para o vencimento Z21. Então, pego esse PU aqui. E preciso também do dólar comercial. Final, tá aqui, ó. Então digita DOL, que é o código aqui, ó, Z21. Então o dólar tá aqui, ó, 5.614,8050. Opa, o dólar subiu tanto. Não, calma. Essa cotação do dólar comercial do contrato futuro é dada em milhares. Então é só dividir por 1000, é 5,61 e tal. Esse negócio de trabalhar com milhares é um truque para você também trabalhar com mais casas decimais, tá ok? De uma maneira mais fácil. Então, tenho
essas informações. Eu consigo achar isso também no boletim diário, então também posso digitar B3, entra no Google B3, BDI e tal, e aí você escolhe aqui a data. Eu já fiz isso daí e peguei aqui, ó, o boletim diário de informações, o completo, tá? No BDI vocês têm todas as informações que aconteceu naquela data, tá joia? De todos os mercados, ele segmenta, mas isso aqui é o completo que tem de todas as datas. Então aqui também eu pego as informações. Então eu já marquei aqui na página 7. Opa, página 7. Pronto. Na página 7 de curiosidade, então tem alguns indicadores e tem, por exemplo, olha, qual que é o dólar para cálculo de cupom limpo que eles usam? Tá aqui, ó, 5,6059. Mas não é esse, a gente vai usar o cupom cambial sujo, então, que é o DDI. Então, digita aqui na página 29 desse daqui. Deixa eu descer, ó. Eu tenho a cotação aqui do DI de um dia, então, ó, com vencimento Z21, e aí eu tenho o preço de ajuste que eu vou usar como referência. Não vou usar esse último preço, vou usar o preço de ajuste, porque o preço de ajuste já é calculado considerando todas as relações entre as várias taxas, tá? Não estou usando as cotações exatamente do mercado. E tem relação entre o preço de ajuste e o preço de mercado. Então não é que eles não se falam. Na página 28, aí tem o fraude cupom, que a gente vai discutir isso em outro vídeo. E aqui tem o cupom cambial. Então tá aqui, ó, Z21, e aqui o preço de ajuste dele, que é o mesmo preço de ajuste que a gente viu ali na outra tela. Então se vocês procurarem pelo BDI, ou aqui, que é onde a gente está vendo, ou lá na outra página, vocês vão encontrar a mesma coisa. E aqui do dólar na página 38, tem aqui o dólar comercial, vencimento Z21, e aqui o preço de ajuste, que é o mesmo preço de ajuste que a gente viu, deixa eu mostrar aqui, ó, nessa página aqui de preço de ajustes, tá certo? Especificamente. Então, tá todo mundo se falando bonitinho, tá? Com isso daí, o que a gente faz? Aí eu posso fazer uma série de continhas. Então, vou voltar lá pro papel, e aí a gente vai fazer algumas continhas aqui, até para entender melhor toda a dinâmica. Então, aí que eu estou arrumando meus papéis aqui, pronto. Então, e aí também é legal até para vocês entenderem, pegar esse preço de ajuste como referência para vocês entenderem as relações. Deixa eu voltar aqui para a câmera do papel, pronto. Então, fazendo aqui as relações que eu tenho, então eu vou usar aqui, ó, preço PU de ajuste. Não vou ficar escrevendo ajuste, tá? Mas entenda que o preço de ajuste do DDI, ele é 100.808,03. Isso aqui são pontos, tá? Para transformar em dólares tem que multiplicar por 50 centavos de dólares, mas eu vou trabalhar com os PUs aqui. O PU do DI de um dia, que é a taxa DI futura, era 99795,34. O dólar futuro do dólar, isso daqui é 5, já vou dividir por 1000, tá? 614805, tá ok? Isso daqui é reais por dólar. E a Pitax, vou chamar aqui S0, que é a Pitax. Todos esses valores aqui estão no dia 22 de novembro de 2021, tá joia? A Pitax é do dia anterior, só que 22 é segundo, então 21, 20, 19 do 11 de 2021,
que era ali 5,5584 reais por dólar, que a gente viu lá no site do Bacen, tá? Do Banco Central. E aí eu posso fazer as contas aqui com cada uma delas. Então, a partir disso daqui, eu posso extrair a taxa DI. Como que eu extraio a taxa DI? Eu faço o seguinte, ó, a taxa, aliás, isso aqui é o DDI, desculpe. Posso extrair cada uma das taxas do DDI, do DI de um dia. Então, taxa, preço futuro já tem. Então, a taxa do DDI, como eu calculo? Eu pego o seguinte, pego 100 mil, tá? Eu vou usar isso, eu lembro aqui, ó, a fórmula, ó, tem o preço aqui do ajuste, tá certo? Mas eu vou principalmente usar estas relações aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó, usando essa relação aqui, ó, 1 mais a taxa DI elevado a N sobre 252, é a variação cambial aqui, 1 mais DDI vezes M sobre 360, essa outra fórmula. Então, eu vou usar tanto uma relação, essa daí, como esta aqui, ó. Então, agora, primeiro, eu vou inverter. Eu tenho o PU de ajuste e eu quero a taxa DDI. Então, eu mando esse pedaço para lá multiplicando, mando o PU de ajuste para cá dividindo, e aí isolo o DDI. Então, fazendo isso, vai ser 100 mil sobre o PU do DDI. Isso daqui eu tiro 1 e multiplico por 360 sobre M dias corridos. Tá joia? Então, faço essa conta, que é basicamente isso daqui, ó. Mandei para lá, multiplicando, então fica 100 mil sobre isso. Me subtrai 1, aí fica desse lado, DI vezes M sobre 360. 360 para o outro lado, 360, aliás, sobe, o M divide, e aí cheguei nesse daqui. No DI de um dia, eu também tenho a fórmula do PU. Então, isolando isso, ou construindo a fórmula do PU aqui, vai ser também similar. Pego aqui os 100 mil sobre, deixa eu contar direitinho, aqui, pronto, sobre o PU do DI de um dia, da taxa DI de um dia. Só que agora é o seguinte, aqui é exponencial, então isso daqui, ó, é convenção linear. Então aqui é linear, essa é a convenção linear, 360 dias corridos. Aqui a gente vai trabalhar com dias úteis exponencial. Então, ó, isso daqui é exponencial, ó, isso aqui é exponencial, menos 1. Então, essa é a convenção conhecida também como exponencial. 252 dias úteis. Pessoal, isso é convenção do mercado. Ah, não gosto disso. Problema seu. O mercado trabalha nisso. O mercado convencionou para ficar fácil e todo mundo entender isso daí, sem ter que ficar toda hora perguntando, como que você faz a conta? Não, a conta está dada. Tá certo? Vamos negociar outras coisas que interessam. E aí o contrato futuro, aí a gente pode calcular usando essas fórmulas aqui de cima. Então, aí a gente tem dois jeitos aqui. Posso chegar nesse futuro de dólar da seguinte forma. Então, isso daqui vai ser futuro de dólar na data T, é a PITAX na data anterior, ou T-1. Então, aquela coisa, se a nossa data T é igual a 22/11, tá certo? No nosso padrão aqui, data
data T menos 1 vai ser 19/11. Então, pego isso daqui e multiplico por 1 mais a taxa DI de um dia, elevado a N sobre 252, sobre 1 mais o DDI, que segue a convenção americana, vezes M sobre 360. Até porque a gente já discutiu, ela é uma taxa lá de fora, tá certo? De quem está lá fora, investe no Brasil e manda de volta. Então, é uma taxa em dólares. Então, essa aqui é uma taxa para Brasil, isso é uma taxa para Estados Unidos, tá ok? Ah, porque não é igual a taxa de juros livre de risco? Não é igual, porque tem risco. O sujeito pega o dinheirinho dele lá numa taxa livre de risco, investe aqui no Brasil e pode ser que o governo mude de ideia e não deixe mandar o dinheiro do Brasil para fora. Isso chama risco país. Já aconteceu no Brasil? Já aconteceu no Brasil. Então tem risco ali. Além do mais, você tem um risco inerente que você trabalha com a Ptax no dia anterior e pode ter uma variação muito grande de um dia para o outro também. Então pode ter, às vésperas do vencimento do contrato, você pode ter grandes mudanças. Então no meio do contrato, pode ser que o governo fala assim, deixa rolar à vontade. Mas quando chega perto do vencimento do contrato, todo mundo fica apreensivo que o governo pode resolver fazer alguma gracinha ali, tá certo? E aí o DDI pode variar bastante, e varia bastante. Muito bom, porque tem um risco país ali dentro, além do risco cambial que está inerente aqui dentro. Outro jeito de calcular isso aqui, então ou você pode chegar no contrato futuro de dólar, na data T, da seguinte maneira. Pega a Ptax do dia anterior aqui. Lembrando que tudo isso aqui usando essa aqui, ó, o DDI é cupom sujo, então usa a data do dia anterior. Se vocês forem trabalhar com cupom limpo, então tem que usar a taxa spot, taxa à vista, tá certo? E aqui você multiplica pelo seguinte. Olha aqui, ó, o PU. Então vou escrever aqui, ó, o PU do DDI ele é igual a 100 mil dividido por 1 mais o DDI vezes M sobre 360, tá certo? O PU da taxa DI é 100 mil dividido por 1 mais a taxa DI elevado a N sobre 252. E aí, olha que legal. Eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu pegar e dividir o PU do DDI sobre o PU do DI, vai ser 100 mil sobre o DDI, sobre 100 mil sobre 1 mais o DI, mantém um, inverte outro, dá exatamente esse mesmo resultado. Então, um truque que muita gente usa no mercado pega isso daqui e faz, ó, pega o PU do DDI dividido pelo PU da taxa DI de um dia. Veja que aqui em cima a gente está trabalhando com as taxas, tá certo? Numerador DI, denominador DDI. É aquela coisa, é como se eu comprado nessa taxa e vendido na outra. E aqui eu faço justamente, ó, eu faço o oposto, só que como ele é construído, ele inverte e funciona bonitinho, tá? Então esse é um truque legal que o pessoal usa aí na prática. No momento que você já tem esses PUs calculados, não precisa ficar convertendo isso daqui. Muito bom, se a gente pegar essas taxas aqui e calcular tudo isso, então substituindo esses números aqui nessas taxas, só para vocês terem o resultado, essa taxa de DI vai ser igual a 7,654% aproximadamente ao ano.
Essa taxa do DDI vai ser igual a menos 32,06% ao ano. Aí vocês podem falar, nossa, Ricardo, mas que taxa louca é? Porque está perto do vencimento. Então, isso daqui, ó, contratos, todos esses contratos aqui, ó, contratos, vencimento, Z21, que é igual ao dia 1º de dezembro de 2021. Como a data que eu estou usando aqui é muito próxima do vencimento, é aquilo que eu falei, o DDI começa a ficar meio louco aqui por causa de possível risco de pode subir imposto, tem vários riscos que o mercado vai colocando, subir imposto, tem uma maxi desvalorização, o governo proibir ou restringir envio de dinheiro, tá certo? Então, até porque nesses mercados podem trabalhar arbitradores e trabalham arbitradores que podem fazer essa diferença. Então, assim, se vocês pegarem e calcularem aqui, ó, o número de dias úteis, número de dias úteis, N dias úteis, M dias corridos, e pegar esses dados e inverterem aí, vocês vão chegar nessas taxas aqui. E pegando essas taxas e substituindo aqui, junto com aqui, você chega no preço futuro que está e bate tudo direitinho do mercado, como a gente viu. Tá ok? Muito bom, pessoal. Tá aí. O que é o cupom cambial, como a gente decompõe ele, como a gente pode interpretar, o que é o futuro do DDI, que é um futuro de cupom cambial sujo, porque usa pitacos do dia anterior. Tá legal? E a relação entre taxa de juros DI, taxa de futuro do DDI, que é do cupom cambial, e a taxa futura, ou a desvalorização cambial, que é a taxa futura sobre a taxa à vista, a taxa spot. Tá certo? Que está relacionado com com a paridade de taxa de juros que a gente já viu em outro vídeo. Tudo bem? Até mais!